Amém. Que o Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça. E que no dia de hoje nós possamos de fato sermos maduros na fé, sermos autênticos colaboradores do mistério redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faço bem sem presunção, que corrijo o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, estamos então iniciando hoje o sacramento da confirmação, né? O sacramento da crisma. E é uma matéria teológica, né? Assim, ela é curta, ela não é extensa, né? O sacramento da crisma não é tão extenso quanto o sacramento do batismo, ele é mais rápido, né? Para se trabalhar e tudo mais. Então, talvez a gente acabe até hoje, né? O sacramento da crisma. Mas vamos lá, né? Normalmente, nas aulas, né, que a gente trabalha os sacramentos e tal, os professores, eles costumam perguntar qual a finalidade do sacramento da crisma. Para que serve, né? Porque se a gente parar para pensar, todos os outros sacramentos, a gente sabe qual a finalidade deles, né? O batismo é a porta para todos os outros sacramentos, para a nossa salvação, né? A Eucaristia é o corpo de Jesus, né? Jesus presente ali. A unção dos enfermos para a cura, a penitência para a remissão dos pecados, a ordem para formar os padres, né? O matrimônio para o casamento, né? Para unir duas pessoas, né? Mas e o sacramento da crisma? Qual a finalidade, né, do sacramento da crisma? É isso que nós vamos tentar responder com a nossa aula de hoje, né? Com a nossa aula de hoje. Então, no parágrafo 1285 do Catecismo da Igreja Católica, vai falar assim: com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo, e assim, mais estritamente obrigados à fé, que como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem difundir e defender tanto por palavras como por obras. Então, no início do catecismo, já começa a deixar claro, né, que o sacramento da crisma, da confirmação, ele tem que
fazer surtir em nós os efeitos pelos quais Jesus o instituiu, né? Então, nos torna mais perfeitos na fé, né? E verdadeiras testemunhas de Cristo. Todos vocês foram crismados, né? Eu digo que todos receberam o sacramento da crisma, né? Então, vamos ver se façamos durante o nosso curso, né? Um exame de consciência. Vamos ver se a nossa vida, de fato, corresponde àquilo que é o sacramento da crisma. Se todos fomos crismados, todos devemos ser tal como nós vamos conversar aqui. Se não, o sacramento em nós ele aconteceu, mas ele foi desperdiçado, né? E recebeu um sacramento da crisma, recebeu uma marca que jamais se apaga, né? Então, vamos ver se essa marca em nós brilha ou se essa marca em nós é fosca, né? Não aparece. A gente recebeu porque a gente recebeu e ponto final, né? Vamos ver se somos crismados de fato ou só no nome. Então, São Clemente vai dizer que todos devem empenhar-se por renascer em Deus, sem mais demora, para serem afinal assinalados pelo bispo, isto é, para receberem os 7 dons do Espírito Santo. Em hipótese alguma, poderia ser perfeito cristão quem deixasse de receber este sacramento. Então, não pode ser perfeito cristão quem deixa de receber o sacramento, né, do crisma. Isso é São Clemente falando, né? Então, como nós sabemos, né, pela graça do batismo, nós somos gerados para uma vida nova, né? Pela graça do batismo, somos gerados para uma vida nova. Pelo sacramento da confirmação, aqueles que foram gerados para uma vida nova tornar-se-ão, né? Eles vão se tornar pessoas adultas. Nós nascemos pelo sacramento do batismo, né? Renascemos em Jesus. E, portanto, quem nasce é uma criança, né? Quem nasce é uma criança. E agora, pelo sacramento da crisma, nós somos, então, tornados adultos, né? Nós crescemos, né? O sacramento da crisma nos torna, então, maduros, né? Na nossa fé. Então, assim como o nascer é diferente do crescer na vida natural, na vida sacramental também. Pelo batismo, nós nascemos. E pela confirmação, os cristãos tornam-se, então, maduros e gera na sua alma uma maturidade cristã, né? Será que na nossa vida nós estamos sendo maduros na nossa fé, né? Como está a maturidade da nossa fé? Eu enxergo as coisas como pecado, eu enxergo as coisas como virtude, eu entendo que aquilo que a igreja fala é para o meu bem, não é uma opinião particular que eu posso ou não aceitar, né? Eu entendo estas coisas, eu entendo o que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, né? É isso que o sacramento da crisma vai confirmando em nós, né? O Papa Melquíades vai dizer assim: pelo batismo, o homem alista-se na milícia,
Pela confirmação, equipa-se para a luta. Na fonte batismal, o Espírito Santo confere a plenitude da inocência. Na confirmação, dá a consumação da graça. No batismo, renascemos para a vida. Depois do batismo, somos confirmados para a luta. No batismo, somos purificados. Depois do batismo, somos munidos de força. A regeneração garante a salvação aos que se batizam em tempo de paz. A confirmação arma e adestra para os embates da guerra. Então, o sacramento do batismo nos torna cristãos, né? A inocência do cristão. E o da crisma nos equipa para a luta, né? Para a luta do dia a dia, né? A luta contra o demônio, contra a carne e contra o mundo, né? E como nós já estamos trabalhando, né? E vocês acho que vocês já estão ficando cansados de escutar isso, mas existe então na doutrina sacramental a doutrina das 4 causas, né? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, né? Qual é a causa eficiente do sacramento da crisma? A eficiente é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que não muda, né? A causa eficiente é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Na paixão, tornou-se eficiente todos os sacramentos da igreja. E a causa final é a vida eterna, né? Que nós alcancemos a vida eterna. Nós vamos ver que o sacramento da crisma não é necessário para a nossa salvação. Entretanto, a causa final continua sendo a vida eterna. Certo? Eu vou explicar isso ainda, tá? Porque senão a gente fica meio chocado, né? Mas o sacramento da crisma não é necessário para a nossa salvação, né? Mas vamos trabalhar. Qual a causa material do sacramento da crisma? Qual que é a matéria do sacramento da crisma? O óleo? É o óleo? Todo mundo acha que é o óleo? É o óleo. O sacramento da crisma é o óleo. Vocês estão todos muito quietos aí, né? Só ação. Não, mas a gente confiou nela, entendeu? Ela falou por nós. Não, com certeza. Antes de falar, ela olhou pra gente, entendeu? A gente fez a Sandra ela falou, tá falando. Pode falar onde? Quando eu questionar... de óleo, eu nem sei onde que usa óleo na crisma. Nossa! Vamos. Então nós vamos confiar no Gui para ele responder qual que é a forma do sacramento da crisma. Então, na hora que eu perguntar, nós vamos confiar no Gui, todo mundo, e ele vai nos responder a forma do sacramento da crisma. Mas a matéria, então, a causa material, de fato, é o óleo. O óleo. Aí, a vela? Todos acendem a vela as promessas, né, batismais, para renovação das promessas batismais. Tá. A vela é para renovação das promessas batismais, né? Que aí faz-se também para a gente receber o sacramento da crisma, normalmente faz a renovação das promessas batismais. Então, eu utilizo a vela. Agora, aquela antiga... como que é, Vinícius? É o sacramento da crisma, é o sacramento do crisma, né? Às vezes a gente fica um pouco confuso, né? A gente fala sacramento da crisma, da DA, né? Pessoal, o sacramento da confirmação.
Mas o que quer dizer isso? É que nós vamos tratar aqui agora. Crisma vem do grego e significa, quer nos dizer óleo, né? Que é o próprio óleo, né? Designa a espécie de óleo. Então, assim, ó, o crisma é o óleo. A crisma é a cerimônia, é o sacramento. Então, quando a gente fala, eu recebi o sacramento do crisma, tá errado. Porque eu não recebi o sacramento do óleo. Eu recebi o sacramento na cerimônia, que é a cerimônia, o rito, onde aconteceu a crisma. Tá? Então, o crisma é o óleo. A crisma é a cerimônia. Tá? Então, por isso nós falamos o sacramento da crisma. Tudo bem? Então, a matéria é o óleo, né? Então, aqui, ó, por tradição geral, os escritores eclesiásticos adaptaram o sentido do crisma, do óleo, de forma a indicar o unguento, né, que vai ser a matéria do sacramento. Composto, a matéria da crisma, a doutrina das 4 causas, a causa material, o óleo, é composto de 2 ingredientes: o azeite doce e o bálsamo, que é o perfume. Certo? O sacramento da crisma. Então, o crisma, o óleo, ele é composto, então, do azeite doce e do bálsamo. Certo? No qual o bispo consagra, né, solenemente, lá normalmente seria na Quinta-feira Santa, né? Lá quando faz todos os padres, a instituição da Eucaristia, na quinta lava-pés, seria o dia, então, que os padres, eles renovam o seu voto de obediência ao bispo, né, as promessas sacerdotais. Normalmente não se faz na quinta-feira, porque é o dia que os padres também, nas suas paróquias, começam o tríduo pascal, né? Então, normalmente faz-se na Semana Santa, mas não na quinta. Aqui em Rio Preto costuma ser na terça, né? Às vezes na terça-feira costuma ser a celebração do Santo Crisma, né? Que é onde o bispo vai renovar as promessas do seu presbitério, dos padres, e consagrar o óleo do Crisma. Aí ele confecciona. Quem foi já vê que é um rito muito bonito, uma cerimônia muito bonita. O bispo derrama o azeite, aí ele derrama o bálsamo, e aí ele mexe, né? Ele confecciona, aí ele reza em cima, tem toda a oração e tudo mais. Então, não percam a oportunidade. Ano que vem, Semana Santa, quando quem nunca foi, faz esse propósito de ir. É muito bonito o rito. É muito bonito o rito. Certo? Então vão, né? Vão, que é muito bonito. Então, o óleo do crisma, né? É o azeite doce e o bálsamo. O que significa o azeite? O que significa o azeite? O Catecismo de Trento vai dizer assim: o azeite doce, cuja natureza gordurosa tem a propriedade de fixar-se e difundir-se, exprime a plenitude da graça que o Espírito Santo faz transbordar de Cristo, que é a cabeça, a todos os seus membros. É aquilo que está na Sagrada Escritura, né? Que o óleo, como unguento, desce da barba de Arão, né? E derrama em todos os membros. Então, o óleo gorduroso, o azeite que é gorduroso, fixa-se em todos os membros, né? Desce
da cabeça de Cristo e fixa-se em todos os membros, a plenitude, né? Os dons do Espírito Santo. Isso é o significado do azeite doce, um dos ingredientes para o óleo do crisma. E o bálsamo? O bálsamo, né, com o seu odor delicado, não simboliza outra coisa senão a fragrância de todas as virtudes que os fiéis exalam de si quando são aperfeiçoados pelo sacramento da confirmação, a ponto de poderem exclamar como o apóstolo, né? Somos para Deus um suave odor de Cristo. Então, o bálsamo, que é o perfume, é a fragrância, né? O odor. Então, simbolizando o odor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, que nós devemos exalar também o odor de Cristo. Então, mistura-se o azeite doce com o bálsamo, tem-se, então, assim, a matéria do sacramento da crisma. A causa material é o óleo, que o óleo é composto da mistura do azeite doce com o bálsamo. Tudo bem? Tudo isso é feito, o óleo ele é consagrado, né? Pelo bispo. Certo? Tudo bem? Até por via de dúvidas, de repente acontece alguma coisa na paróquia, acaba o óleo do crisma, todos os anos eles recebem, né? Normalmente acaba o óleo do crisma, o padre tem que pedir para a cúria, né? E o bispo envia o óleo para a paróquia, né? O padre não pode abençoar nem nada, não pode pegar óleo e abençoar, não pode. Tem que ser o bispo. O óleo da crisma tem que ser o bispo. Vinícius, esse óleo é o mesmo usado para a unção dos enfermos? Dos enfermos. Tem o óleo da unção dos enfermos, né? Outro. Tem o próprio. Que aí é o óleo dos catecúmenos, né? Da unção dos enfermos e é do crisma. Os que recebem os três potinhos, né? Os 3 frascos. Normalmente, na quinta-feira santa, os padres vão embora, no dia que acontece a cerimônia do crisma com o bispo, os padres vão embora com os 3 frascos de óleo. Certo? Então, o catecismo ainda vai nos lembrar, né, que no batismo, nosso Senhor entra na água para purificar a água, né? E aí, tornar a água a causa material do sacramento do batismo. Então, para a matéria da confirmação, nosso Senhor não tem contato com o óleo, né? Ele não santifica o óleo por contato pessoal. Então, era preciso que ela fosse consagrada, o óleo do sacramento da crisma, por meio de santas e religiosas fórmulas. Que aí é o bispo, o apóstolo, né? Não, o padre não confecciona, né, o óleo da crisma. Só o bispo. Tudo bem? Tudo certo? Então, no catecismo nosso, né, o atual, no parágrafo 1294, vai dizer assim: todos esses significados da unção com óleo voltam a encontrar-se na vida sacramental. A unção antes do batismo com o óleo dos catecúmenos significa purificação e fortalecimento. A unção dos enfermos exprime cura e reconforto. A unção com o santo crisma, depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é o sinal de uma consagração.
Pela confirmação, os cristãos, aqueles que são ungidos, né, participam mais intensamente da missão de Jesus e da plenitude do Espírito Santo de que Jesus é cumulado, a fim de que toda a vida deles exale o bom odor de Cristo. Qual o odor que nós estamos exalando com a nossa vida? Todo mundo, todas as pessoas que nos conhecem, sabem que nós somos cristãos católicos? Todas as pessoas que nos conhecem, todas as que estão ao nosso redor, sabem que ali na presença deles existe um cristão católico? Qual o odor que as pessoas estão sentindo à nossa volta de nós? O nosso próprio odor da nossa miséria, do nosso egoísmo, da nossa falta de caridade, do nosso desamor, da nossa inveja? Ou eles estão sentindo ao nosso redor o odor de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, por isso eu estou falando que esta nossa aula do Sacramento da Crisma é um exame de consciência para nós. Então, vão pensando aí, né? Vão fazendo vossa própria meia-culpa, né? Vamos conversando sobre isso. Por esta unção, o confirmando recebe a marca, o selo do Espírito Santo. Então, na confirmação, nós recebemos uma marca, né, um selo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Recebe este selo, né, esta marca do Espírito Santo. E, continuando no parágrafo 1296, este selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo, o colocar-se a seu serviço para sempre, mas também a promessa da proteção divina na grande provação escatológica. Isso aqui é a escatologia, né? São as realidades futuras, né? Então, no juízo particular e depois no juízo universal, onde encontrarão todos os homens de todos os tempos, todo mundo estará junto diante do tribunal de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Cristo, para a glória dos santos e para a confusão dos maus. Todos estaremos lá, e esta marca do sacramento da Crisma, que marca uma pertença total, brilhará. Aquele foi crismado, e será que a vida dele exalou o odor de nosso Senhor? Se sim, vinde benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde toda a eternidade. Agora, se não, se recebeu o sacramento da Crisma e não exalou o odor de nosso Senhor Jesus Cristo, na provação escatológica, no juízo final, para a confusão dos maus, afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, para o fogo eterno, preparado para Satanás e todos os seus anjos. Que a nossa vida, então, exale o odor de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos somos crismados, certo? Mas não acaba por aí, né? Vamos colocar fogo no parquinho ainda. Então, no rito romano, continuando o parágrafo 1299, no rito romano, o bispo
estende as mãos sobre o conjunto dos confirmandos, gesto que desde o tempo dos apóstolos é o sinal do dom do Espírito, e cabe ao bispo, então, invocar a efusão do Espírito Santo. Então, na celebração da crisma, o bispo vai estender a mão aos crismandos, né, de uma forma geral, e vai rezar assim: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito da ciência e piedade, e enchei-os do espírito de vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Então ele vai rezar sobre isso. E daí, trabalhados com vocês a matéria, né? A matéria do batismo, a matéria do sacramento da crisma, que é o óleo, vem a forma. Qual a forma do sacramento da crisma? Qual que é, Gui? A forma do sacramento da crisma, né? Todos estamos confiando em você agora, né? Já que confiamos na Sandra, estamos todos confiando no Gui agora, né? Qual a forma do sacramento da crisma, né? Então é aquele momento que os crismandos, né, formam aquela fila. E aí eles vão indo um a um, né, ao lado do seu padrinho, até chegar no bispo. E aí o bispo vai colocar o seu dedo, né, no óleo da crisma e vai fazer uma cruz na testa com o óleo da crisma no crismando, e aí ele vai dizer a forma do sacramento da crisma, né? Accipi signaculum doni Spiritus Sancti, né? O que significa aceite. Fulano de tal, receba, né? Guilherme, receba por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Essa é a forma. Ele fala o nome do crismando e diz, né? Recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, dom de Deus. E aí ele completa, né? Ele fala, e que a paz esteja contigo. E aí o crismando tem que responder, e contigo também. Mas na hora, olha, eu já participei de várias, hein? Várias cerimônias da crisma. Eu cerimoniando o bispo, né? O acólito normalmente segurando o óleo, e eu lá do lado do bispo, né? Cerimoniando ele. E aí o bispo fala, né? Fulano, Guilherme, recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, dom de Deus. Que a paz esteja contigo. E aí o crismando vai falar, e contigo também. E aí o crismando fala, obrigado, amém, valeu. E assim, ó, foi falado durante a formação, né? Às vezes, ó, quantas vezes eu já dei formação para os crismandos. E a gente deixa claro que ele tem que falar, e contigo também. E agora é perigoso ele vai dar até soquinho, né? Não, porque às vezes o bispo, ele dá um tapinha na cara do crismando, sabe? Ele dá um tapa assim, ó, que é de pertença a nosso Senhor, né? Mas só, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus, né? Que a paz esteja contigo, o crismando. Obrigado, valeu, tamo junto. Então, são as coisas que os crismandos falam, né? Olha, vários, viu? Vários falam isso, né? E a hora que acaba esse momento, né? A hora que o bispo está voltando para a sede, né? Para a cátedra, aí às vezes eu estou do lado dele, né? Aí ele me fala assim, nossa, mas não foi ensaiado nada falar, seu bispo? Eu acho que não, viu? Acho que a turma não ensaiou muito bem, não. Falou assim, ai, essa catequese.
Aí eu falei, a gente fica assim, né? E a catequese. Às vezes fui eu mesmo que dei o curso pra turma um dia. Às vezes me chamaram pra fazer uma pregação para os crismandos e já entrar no rito, né? Aí a gente fica com cara de tacho, né? Mas tá bom. Então, a matéria do sacramento da crisma é o óleo. E a forma é fulano de tal recebe por este sinal, né, o selo do Espírito Santo, dom de Deus. Essa é a forma. Fora esse rito, existe outro rito diferente desse? Antigamente não era essa a forma, mas hoje é essa forma e não pode mudar. Hoje é essa forma, né? O bispo tem que seguir esse rito. A infusão do Espírito Santo que ele reza sobre todos os crismandos. E aí, a união da matéria e da forma nasce o sacramento. Lembra que a gente trabalhou isso no sacramento, lá em Santo Agostinho? A união da matéria e da forma nasce o sacramento. Então, a união da matéria, o óleo, fazendo sinal na testa do crismando e falando: fulano recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, dom de Deus. Essa é a forma. Não pode mudar. Pode ser que certo? Às vezes acontece que não é na cabeça, é na mão, no braço, aí não, né? É na fronte. Na fronte, aqui na testa, ó. Assim, na fronte. Aí, assim, ó, pede no ritual que se faça o sinal da cruz, né? Eu já vi bispo que faz uma bola, assim, né? Ele passa assim, nem faz o sinal da cruz, ele faz uma bola, assim, aí ele chega até a escorrer. Mas normalmente é a cruz, né? O que não pode faltar é a matéria, o óleo e a forma, né? Não pode faltar. Senão não tem sacramento. Tudo bem? Daí, todos vocês passaram por isso, né? Todos nós passamos por isso. Eu lembro bem do dia da minha crisma. Era Dom Orani. Todos passamos por isso. Aí daí vem os efeitos da confirmação, né? Aquilo que tem que gerar em nós. Eu vou falar agora, depois vou voltar a falar um pouquinho de novo dos efeitos. Mais voltado para Santo Tomás e depois no final do Catecismo de Trento. Então, os efeitos da confirmação. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina. É o primeiro efeito. Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai. Né? Pai, paizinho, né? Meu pai. Então, o primeiro efeito, enraiza-nos mais perfeitamente na filiação divina. Nos tornamos filhos mais perfeitos, né? Vão fazendo o vosso exame de consciência, né? Estamos sendo, né? Filhos perfeitos, né? De Deus. Estamos enraizados mais perfeitamente na filiação divina, né? Segundo, une-nos mais solidamente a Cristo. Nos une mais solidamente a Cristo. Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de escuta da palavra de Deus? De rezar com a palavra de Deus? Como está a nossa vida de oração do Santo Terço? Como tem sido as nossas amizades, as nossas conversas?
o que nós temos lido, como está a nossa vida de leitura, não só da Sagrada Escritura, mas de obras teológicas, vida de santo. Como está a nossa vida em questão de direção espiritual? Como tem sido, né? Porque o segundo efeito é nos unir mais solidamente a Cristo. A minha união tem sido com Cristo ou tem sido com outra coisa? Com as coisas do mundo? Como tem sido? Como está sendo, né? A quem eu estou servindo, né? O terceiro efeito, aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo? Fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade, temor de Deus. Às vezes a gente a nossa vida é tão corrida, né? E que às vezes a gente se perde na nossa vida, né? Mas o que eu vou fazer agora? Mas e isso? Meu Deus, não tem solução, né? Como está o dom da sabedoria, né? De dar uma palavra a quem precisa. O entendimento das coisas que acontecem conosco, né? Eu falo entendimento não no sentido assim de que eu entendo tudo o que acontece comigo, mas entender que a minha vida não depende de mim mesmo e que eu não governo a minha vida. Quem governa a minha vida é Deus. Eu tenho que colocar a minha vida nas mãos de Deus, né? Como está a fortaleza do nosso coração, né? Nós somos homens, mulheres fortes, né? Que nada nos abala, porque eu tenho ciência de que Deus governa todas as coisas. Ou qualquer coisa que acontece na minha vida, seja comigo mesmo, com meus filhos, com meu esposo, minha esposa, com meus amigos, já me desmorona. E eu começo a perguntar onde está Deus. Mas Senhor, por quê? Por que comigo? É um cúmulo da soberba perguntar, questionar Deus. Sabe quem fez isso? Sabe quem questionou Deus? Lúcifer. Ele questionou Deus. Lúcifer quis sentar no trono de Deus. E quando a gente pergunta, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Mas por que isso? É o ápice do nosso orgulho. É quando a gente tira Deus do trono e senta no trono de Deus. A gente está imitando o demônio. Então, o sacramento da crisma, ele aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Só que para aumentar os dons do Espírito Santo, a gente tem que saber quais são os dons do Espírito Santo. Por isso, vida de oração, vida de leitura. Eu sou cristão, mas eu não rezo o terço. Eu sou cristão, mas não leio a palavra de Deus. Eu sou cristão, mas não leio uma obra teológica, ou não escuto. Às vezes tem gente que não gosta de ler. Mas eu não escuto uma pregação, alguém mais instruído que eu. Eu não escuto. Eu faço do meu jeito. Mas então não é cristão. Então o odor que está exalando de você não é o de Jesus Cristo, é o teu. É o odor da tua miséria, do teu pecado. É um odor fétido.
né? Como tem sido a nossa vida de crismados, né? De adultos da fé, né? Ai, por que, Senhor? Ai, nossa, ai, qualquer coisa. Ah, então não vou mais na igreja. Ah, então eu não vou mais na igreja. Não concordo, vou sair de tudo. Olha, maturidade cristã, né? Maturidade cristã. Não temos que ser, não podemos ser crianças que faz birra, né? Eu vi uma palestra da doutora Filó, não sei se a Janaína viu, que ela fala que a irmã, ela estava cuidando de um convento, né, e estava passando por muitos problemas. Diz que ela, né, na oração, ela falou para Jesus, né, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? E diz que ele apareceu para ela todo ensanguentado e falou, e eu, o que eu fiz? A irmã que foi não sei se a palavra instruída a fazer o escapulário. Sabe quem que é? Ah, eu não lembro, Sandra. Não lembro. Mas que história bonita, né? Porque a gente se pergunta, o que eu fiz para merecer isso? Né? É verdade, Jesus, o que ele fez, né? Para merecer. Jesus que era santo. Ô, Jana, vamos derrubar a aula agora, falta 4 minutos, porque... Você volta, toma um pouquinho isso, aí você toma um pouquinho de água, volta mais relaxado, que você tá muito nervoso. Não, porque o próximo efeito aqui, ó, ele é de rachar as mamonas mesmo, o próximo efeito do sacramento da crisma. Fala pra Jéssica dar um suquinho pra você aí, de maracujá. Suquinho de maracujá, né? Nem de limão, pelo amor de Deus. Vamos derrubar então, porque o próximo efeito é... Então vai. Entre nós, os dons do Espírito Santo, é o que está falando. Torna mais perfeita a nossa vinculação com a igreja. Vixe. Vixe. É um mimimi. Mimimi. Foi hoje, acho que ele falou bastante. Não. A Vivi hoje falou que ela escutou de sábado, de segunda e de ontem. Ela ficou misturando tudo. Eu só sei que uma foi melhor que a outra, mas eu já tô misturando as boas. Sabe, a doutora viu Jesus? Não. Uma história de uma irmã, igual a tipo Santa Faustina, que conversava com Jesus. Meu Deus do céu! Doce, 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 doce. Mamãe tem um doce. Tem. Vamos ver. Hoje eu já conheço. Pode ser mesmo? Sabe, Sabe, então, aqui no começo você falava que não sabia quando ia ser, quem se ia ser do meio, sei lá. Ô, Luciano, não fica com BR aí com o Serginho, não, que nós estamos escutando, viu? É que é o seguinte, a Silvia sabe a Vivian sabe da agonia dela, né? Vou fazer um convite para vocês escutar ela na missa, sábado, estreia no coral. Né, Vivian? Fala aí. Para que ela tá cantando e tocando super bem. Olha. A Lu vai estrear no coral? Coral das Mães que oram pelos filhos. Olha a Lu colocando os dons a servir.
Isso, é uma das partes que eu vou falar aquilo, isso aí. É nada, mentira, eu já ajudo a Angélica, né? Mas agora eu quero uma missa mensal com o movimento das mães, né? E a Bíblia vai ajudar nós, por enquanto, né, Bíblia? Se Deus quiser, né? Nós vamos fazer um cachê bom, hein, Vivian? Pra você ficar e eu não sair mais. Uma pra mim por dia já tá bom. Mas é um cachê espiritual, não é? Um cachê espiritual, é tipo... Não, a Maria tá cantando no coral? Não, não é dela. Será que eu vou dar Ó, então vamos lá, né? Vamos continuar aí. Então a gente viu, né? Que enraiza-nos mais profundamente na filiação, une-nos mais solidamente a Cristo, aumenta em nós os dons do Espírito Santo, e o próximo efeito do sacramento da Crisma torna mais perfeita nossa vinculação com a Igreja, né? Então, o próximo efeito torna mais perfeita nossa vinculação com a Igreja. Daí eu pergunto para vocês, né? O que vocês têm feito pela Igreja de Jesus, né? O que nós temos feito pela Igreja de Jesus? Qual tem sido a minha atuação na Igreja de Jesus? Porque se o sacramento da Crisma torna mais perfeita a minha vinculação com a Igreja, qual o meu vínculo com a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque é impossível alguém que recebeu o sacramento da Crisma e não ter vínculo nenhum com a Igreja. Então é por isso que eu bato muito na tecla, né? Às vezes, claro, que eu falo de forma... eu falo assim, até em tom de brincadeira, né? Na questão assim, ó, da catequese, né? Que a nossa catequese precisa de ajuda, né? Das formações, né? Mas assim, ó, sem o tom de brincadeira, o que você tem feito pela Igreja de Jesus Cristo? Sabe, o que você tem contribuído para que o reino acontecesse, para que o reino aconteça? Lembra que nós temos que exalar o odor de nosso Senhor. Agora, se eu não tenho vínculo nenhum com a Igreja, que cristão que nós somos sem vínculo com a Igreja? Então, não é próprio de quem é crismado não ter vínculo. Vou à igreja, mas tá bom. Tá ok. O que eu tenho feito? De concreto, eu falo de concreto pela igreja. Não falo de ir à missa apenas. Porque ir à missa, todo batizado tem que ir. Senão é pecado. Agora, e o que mais? Né? O que mais? Então é muito sério, gente. Vida de sacramento é muito séria. Se for para ser cristão de ir apenas à igreja, gente, cuidado. Não recebesse o sacramento da Crisma, né? É o sacramento da maturidade. A maturidade é entender que o que eu faço tem peso de eternidade. Maturidade é entender que o que eu faço pela igreja, eu faço pela igreja, por amor a Jesus.
Não faço por padre, pelas pessoas que estão lá. Não faço por vanglória, por orgulho. Não. Faço por amor a Jesus. A igreja existe não para que ela seja vista. A igreja existe para que Deus seja visto. As minhas ações, dentro e fora da igreja, têm mostrado Jesus Cristo ou têm mostrado eu? Né? Qual é o vínculo que nós estamos tendo com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Vinde, benditos do meu Pai. Você teve vínculo com a igreja, você foi crismado. O odor que exala de ti é o meu odor. O odor de Jesus Cristo. Vinde, benditos do meu Pai. Agora Jesus no julgamento também pode... não é o meu odor que eu estou sentindo, não. Mas eu estou vendo que você foi crismado, porque está brilhando em você a marca. Mas afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Para o fogo eterno. Eu não vos conheço, não sinto meu cheiro em você. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém pode ser igreja sozinho. Eu sou igreja, daí na minha casa. Ponto. Não. Igreja é comunidade. Eclésia é comunidade. Mas eu não concordo com o que o fulano disse. Mas você concorda com o que Jesus disse? Eu concordo. Então Jesus disse, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Ser igreja não é concordar com o que fulano ou cicrano disse. Ser igreja é concordar com o que Jesus disse. É aceitar o que Jesus disse. É abaixar a cabeça para os dogmas da igreja, para a doutrina da igreja. A doutrina da igreja não é brincadeira. A doutrina da igreja fala que a gente não pode falar palavrão. A doutrina da igreja fala que quando a gente bebe bebida alcoólica, não é puritanismo. A gente pode beber, mas a gente tem que beber sem perder o juízo, sem perder o uso da razão. Obedecer à tradição da igreja é amar a Deus sobre todas as coisas. É falar de Jesus. É parecer com Jesus. É mostrar Jesus para os outros. Obedecer à igreja é ser outro Cristo. E hoje eu não estou falando com criança. Eu estou falando com vocês que foram crismados. Então, cuidado para que no final, no julgamento universal, o odor que exale de nós seja o odor de Jesus. Porque se não for, é inferno, não tem outra explicação, né? Não tem outro lugar. Então, cuidado. Qual tem sido o nosso vínculo com a igreja de Jesus Cristo? Tem gente que faz muito pela igreja. Muito. Trabalha pela igreja como ninguém. Mas não é igreja. Porque faz pela igreja como uma prática exterior, não interior. Escuta bem o que eu vou falar para vocês. Tem gente que trabalha tanto pela igreja que vai chegar no inferno cansado de trabalhar para a igreja. Mas a igreja não está dentro dele. Porque era uma prática exterior só. Não uma prática interior. Tem gente que vai chegar no inferno cansado de trabalhar para a igreja. Porque trabalhou por orgulho, por arrogância. Quis impor a sua ideia, o seu modo de ser. E não o modo de Jesus. Quem trabalha na igreja tem que ter os modos de Jesus.
ser humilde, abaixar a cabeça, obedecer a moral, os bons costumes. Isso é tornar o vínculo com a igreja mais perfeito. Que eu diminua e ele cresça, né? Igual São João Batista. O outro efeito da confirmação dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Difundir e defender a fé pela palavra e pela ação e nunca sentir vergonha da cruz. Como tem sido a minha vida de missionário? Somos todos missionários pelo sacramento do batismo. E agora Cristo confirma em nós uma graça, que é a confirmação, o sacramento da crisma. Ele opera em nós, ele continua operando em nós uma graça que ele começou lá no batismo. Como tem sido a minha vida de missionário, né? Como eu falava antes, né? As pessoas ao meu redor sabem que eu sou cristão. Os assuntos que eu trato com os amigos, né? Eu sou levado por assuntos torpes, né? Por assuntos impuros, né? Conversas perniciosas, perigosas. Eu deixo com que eles falem e eu entro na conversa deles e tiro sarro e brinco e tudo mais. Ou as minhas conversas têm sido conversas santas. Conversas assim, ó, de edificar o outro, né? Defender a fé por palavras e por ações. Como tem sido a minha ação, né? Eu faço as coisas, né, por Jesus. O que eu faço, às vezes sem falar nada, mas as pessoas veem Jesus em mim. Ah, tá passando lá, ó, aquele é cristão, hein? Ó como que ele se porta. Olha como ele se veste. Olha como que é a vida dele. Esse, de fato, vive o que diz. Ou a minha vida é uma vida de hipocrisia? Que a minha ação, que a minha voz e a minha vida sejam coerentes, né? E que eu nunca sinta vergonha da cruz. Sentir vergonha da cruz é quando nós precisamos nos humilhar, quando a gente precisa baixar a cabeça, às vezes mesmo estando certo. Mas abaixar a cabeça por amor a Jesus. E nunca sentir vergonha disso. Ah, não, acha? Não vou fazer isso, não vou me humilhar, não. Jesus se humilhou. Jesus, que é o santo dos santos, se humilhou. Quem você pensa que é, né? Quem nós pensamos que nós somos dentro da igreja? Somos servos inúteis. Nós fizemos aquilo que devia ser feito. Ponto. Né? Fizemos aquilo que devia ser feito. Se nós não fizermos, outro fará. Porque a obra de Deus não pode ficar inacabada, né?
Como reza o Salmo, né? Que a obra de Deus não fique inacabada em mim. A obra de Deus vai continuar, o reino de Deus vai crescer, a igreja vai continuar, com ou sem você. Só que com você, você vai para o céu. Sem você, é inferno. A igreja vai continuar com o seu projeto. A igreja, nosso Senhor, não depende de nós, porque Ele é Deus. Ele quer depender de nós. Ele quer. Mas a obra dele, nas pessoas, na igreja, na comunidade paroquial, vai continuar com ou sem você. Só que com você é céu, sem você é inferno. Mas a obra de Deus vai continuar, porque não fica inacabada. Então, os efeitos da confirmação são estes. Né? Os efeitos da confirmação são estes. Denise, posso dar outro exemplo? Pode. Padre Paulo Ricardo, uma das palestras que eu vi dele, né? Ele fala que tinha uma freira que dizia que tinha visões. Aí o bispo manda um padre lá, ou é o Papa que manda, né, um padre, né, até o mosteiro onde ela ficava, o mosteiro que fala, nem sei. E aí, chegando lá, ele falou para ela, olha, eu viajei muito, né, minha bota tá toda suja, você pode lavar ela para mim? Aí disse que ela pegou e falou assim, eu tenho tantos afazeres, é um absurdo o senhor me pedir uma coisa dessa. Aí ele, não, tudo bem. Aí ele foi embora e falou pro bispo, não, ela não tem visão, ela não tem humildade para ter esse dom. E acabou aí. Eu ouvi, Sandra, ele estava falando de Nossa Senhora, porque ele falou que ela tinha visões de Nossa Senhora. Visões de Nossa Senhora, isso. Como que uma pessoa que não tem nenhum pinguinho da humildade de Nossa Senhora pode ter visões dela, né? Ó, São Boaventura, um doutor da igreja, foi elevado ao título de cardeal, né? Na sua vida, São Boaventura. E quando o Papa manda chamar São Boaventura para receber as vestes e o título de cardeal, conta a tradição da igreja que São Boaventura estava muito ocupado lavando as panelas do convento. Isso que ele era o reitor. Mas ele estava muito ocupado lavando as panelas do convento. Então, cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né? O sacramento da crisma nos impulsiona a esta maturidade cristã, né? Nos impulsiona a sermos maduros, né? Homens de fé, mulheres de fé. É passado o momento de bia, de criança. Não somos mais isso. Marca em nós um caráter indelével. Jamais vai sair de nós essa marca, este selo do Espírito Santo. Né? Daí, São Tomás vai dizer assim: como dissemos, o caráter é um poder espiritual ordenado a certas ações sagradas. Ora, conforme foi dito, assim como o batismo é um renascimento espiritual para a vida cristã, assim também a confirmação é um crescimento espiritual, que nos conduz à idade espiritual perfeita. Quem pode receber o sacramento da crisma? Com que idade eu posso receber o sacramento da crisma? A idade natural, nossa idade cronológica, né? Não tem nada a ver
com o nosso crescimento espiritual. Tem muita gente aí, ó, mais novo que nós, que dá um testemunho muito maior de Jesus e pertence à igreja do que nós mesmos. Tem gente aí, ó, com menos idade que nós, que nunca teve uma formação teológica na vida, mas que lê a Sagrada Escritura e tem mais maturidade espiritual que nós, que se entrega, que confia, que coloca nas mãos de Deus a sua vida. Então, uma idade cronológica não tem nada a ver com maturidade espiritual. Continuando São Tomás. Ora, é manifesto por semelhança com a vida do corpo, que um é o modo de agir do recém-nascido, e outro, o do que já atingiu a idade perfeita, por onde o sacramento da confirmação nos confere o poder espiritual de fazer certas outras ações sagradas, além das que o batismo nos torna possíveis. Pois no batismo recebemos a faculdade de praticar o que conduz à nossa própria salvação, isto é, o que respeita a nossa vida individual, ao passo que a confirmação nos dá o poder de praticar atos pertinentes ao combate espiritual contra os inimigos da fé. O que São Tomás quer dizer aqui? Que através do sacramento do batismo é um ato particular da nossa salvação. É um ato eu e Deus. Agora o crisma não. O crisma, ele nos torna maduros. E a nossa maturidade cristã nos leva a um vínculo perfeito com Jesus. A nossa maturidade cristã me leva a difundir por palavras e obras lá fora, no meu serviço, no meu momento de lazer, onde eu estiver, me leva a difundir a minha fé por palavras e obras. Batismo, eu e Deus. Crisma, eu e Deus e a comunidade. E aqueles que me cercam, e aqueles que me rodeiam. Onde eu estiver, nós temos que florir onde Deus nos plantar. Né? Nos dá o poder de praticar atos pertinentes ao combate espiritual contra os inimigos da fé. Sabe por que às vezes de duas uma, né? Quando acontece alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa na nossa frente, numa roda de conversa entre amigos, alguma coisa, uma opinião referente a aborto, homossexualidade, práticas pecaminosas, a gente se cala por dois motivos. Ou porque a gente não entende nada do que está falando. Por quê? Porque eu não leio, porque eu não estudo, porque eu não sei o que a igreja fala, porque eu sou preguiçoso, porque eu não busco, ou porque eu sou omisso, porque eu tenho vergonha de expor a minha ideia e ser ridicularizado. São dois, esses não tem outro motivo. Ou eu sou uma criança na fé, um ignorante no sentido não pejorativo, mas no sentido de ignorância, de não saber. Ou eu sou criança, ou ignorante, que não sei as coisas, ou eu sou omisso. Agora, se eu sou criança, eu tenho que crescer, porque eu recebi o sacramento da crisma. Se eu sou criança, eu tenho que crescer minha vida espiritual. E para isso, eu tenho que rezar. Para isso, eu tenho que participar da missa. Para isso, eu tenho que ler a Sagrada Escritura. Para isso, eu tenho que entender o que a igreja fala.
Eu tenho que conhecer o que a igreja fala. A doutrina da igreja não é algo longe de nós. Todo mundo aqui tem internet. Senão vocês não estariam no nosso curso aqui. Então, se a gente não busca conhecer, é porque a gente é preguiçoso, é porque a gente é desleixado, é porque a gente não liga para as coisas de Deus. Que lugar tem tido Jesus Cristo na minha vida? Ou eu sou cristão, ou não. Ou eu sou fiel, ou eu sou infiel. Ou sou cristão, ou sou pagão. Se sou cristão, missionário por causa do meu batismo, e recebi o crisma, então não sou mais criança. Agora, se eu não conheço, então eu sou preguiçoso, sou pecador. Porque tá bom do jeito que tá. Ah, não, tá bom do jeito que tá. Para você que pensa assim, eu falo, você é preguiçoso. Para você que pensa assim, eu falo, você não está exalando o odor de Jesus. Mas está exalando o odor da tua preguiça, da tua falta de caridade. Porque as pessoas, às vezes, se converterão com o teu testemunho. As pessoas talvez se converterão naquele momento de conversa que levanta uma polêmica, às vezes com o teu testemunho, com a tua sabedoria e discernimento do Espírito Santo, você vai dizer alguma coisa que aquela pessoa vai abrir o olho e vai enxergar a verdade. Então, o teu conhecimento, a tua busca tem peso na vida do outro. Se você não conseguir levar o teu irmão para o céu por preguiça, Deus vai cobrar isso de você. E Deus vai salvar aquela pessoa de uma outra forma. Verdade, a gente não fazer a busca no... Agora ele vai cobrar a tua preguiça, a tua negligência, a tua falta de amor, a tua falta de caridade. Deus vai cobrar isso de você. Ou eu tenho vergonha. Ou eu sou um ignorante, um preguiçoso, ou eu tenho vergonha. Ah, não vou falar não para não causar polêmica. Ah, não, deixa eles pensar assim, o problema é deles. Ah, não, eu sei, mas não vou falar não. O que eles vão pensar de mim? O que eles vão pensar de você? Que você é cristão. Que você é católico. Que você honra a cruz que você carrega. Que você honra o sacramento que você recebeu. Que você vale o sal do teu batizado. Que o sacramento em você não foi desperdiçado. Que a cruz, essa marca indelével, esse selo do Espírito Santo em você brilha. É isso que as pessoas vão pensar. Então, gente, ou eu sou cristão ou pagão. Ou eu sou fiel ou infiel. Ou eu defendo Jesus ou não. Se não defendo Jesus, ou eu sou preguiçoso, um ignorante, uma criança, ou eu tenho vergonha da cruz de Jesus. Porque o sacramento da crisma te faz um combatente, um lutador contra os inimigos de Jesus, contra os inimigos da fé. E ser contra os inimigos da fé não é ser contra alguém que se levanta, não é só isso, também isso. Devemos defender a fé católica. Mas ser inimigo da fé não é só alguém que se levanta contra a fé. Ser inimigo da fé é a preguiça, o egoísmo, é o orgulho, a arrogância, a prepotência. Isso é ser inimigo da fé também. Alguém que recebeu os dons do Espírito Santo não pode ser conivente com estas coisas. Deus vai nos cobrar, gente. Deus vai nos cobrar isso.
Então, ou a gente começa a viver a vida de crismados, ou a gente se acostuma com esse calor que tá fazendo, né? Mas não te preocupa não, que o inferno é mais quente. Ai, que horror! Né? Credo! Continuando com São Tomás. Como demonstra o exemplo dos apóstolos, que antes de receberem a plenitude do Espírito Santo, estavam no cenáculo, perseverando na oração. Depois, porém, quando deles saíram, não temiam de confessar publicamente a fé, mesmo perante os inimigos da fé cristã, por onde é manifesto que o sacramento da confirmação imprime caráter. Os apóstolos estavam todos com medo dentro do cenáculo, fecharam todas as portas, com medo da perseguição. Mas a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre eles, que acontece o Pentecostes, eles saem de lá sem medo algum e começam a confessar publicamente a fé. Quantas vezes Pedro foi preso? Paulo, açoitado. Hoje, na nossa realidade de Brasil, de América, não somos presos ou martirizados com o martírio vermelho. Talvez com o martírio branco. As injúrias, as calúnias e tudo mais. Agora, os apóstolos não tinham medo da morte. E agora você tem medo do que a pessoa vai pensar de você? Se a gente tem medo do que as pessoas vão pensar de nós, porque a gente dá um testemunho de fé, olha, eu sinto muito, mas foi desperdiçado o sacramento da crisma em você. Olha, eu sinto muito, mas o óleo que o bispo riscou na tua testa foi desperdiçado. Ou você faz aquele óleo brilhar ou não. Continuando com São Tomás, né? O combate espiritual contra os inimigos invisíveis, todos devemos combatê-lo. Mas contra os inimigos visíveis, isto é, contra os perseguidores da fé, só combatem os confirmados, confessando publicamente o nome de Cristo, pois já atingiram a idade da maturidade espiritual. Só combate, gente, só combate os inimigos da fé quem é católico, quem é maduro na fé. Quem não combate, já falei para vocês, né? Quem não combate ou é preguiçoso, um ignorante, ou um tapado, ou tem vergonha. E das duas alternativas, Jesus vai nos cobrar. A única coisa que Jesus não vai nos cobrar é se eu de fato for autêntico na minha fé. Ah, este sim. Este exala o meu perfume. Ah, esse não. Esse é um frouxo. Bom, isso é o que São Tomás nos ajuda, né? São Tomás, ele em alguns momentos ele tem costume de colocar lenha na fogueira mesmo, né? Mas tá aqui, ó, na Suma Teológica, né? Ô, Vinícius, Oi? você falando isso daí, né? Eu tava no mercado, acho que foi antes de ontem, né? Aí teve uma moça no caixa, uma senhora, na verdade ela não estava no caixa, ela estava passando, já indo embora do mercado, só que ela parou para falar com a moça que estava me atendendo. E aí ela começou a falar algumas coisas, um pouco besteira, sabe? E aí ela pegava, olhava pra mim assim e ficava risada, sabe? Tipo, eu tô escutando, né? E aí, de repente, eu peguei assim, já fui colocando as coisas na sacola, eu falei, não, mas não pode falar desse jeito não pode ficar falando tanta besteira assim.
Aí a moça já tinha distraída, e ela, não, mas eu já tô velhinha já, sabe? A vida tá quase acabando, sabe? Eu tô quase pra morrer, alguma coisa assim, sabe? Ela falou nesse sentido. Aí eu falei assim pra ela, né? Mas a hora que a gente morre, é a hora que a nossa vida começa. Falei desse jeito. Aí ela parou e perguntou pra mim assim, ó, qual que é a sua religião? Aí eu falei assim, eu sou católico. E aí ela ficou quieta. Sabe, meio que dando tchau, já deu tchau pra mocinha assim, indo embora, sabe? Porque eu acho que ela é católica também. Pelo jeito que ela falou, eu acho que ela é católica. Sabe, ela meio que achou que eu ia falar que eu era evangélico, alguma coisa assim, sabe? Então me veio muito isso mesmo, né? Que você tá falando, a gente. Cara, me incomodou o jeito que ela tava falando ali, na minha frente, colocando, né? Então, como que a gente precisa, né? É dar testemunho da nossa fé, né? A gente tem que ser testemunho. Se a gente não é testemunho da nossa fé, a gente é testemunha do quê? Do que a gente é testemunha, né? Se não da fé. E quando a gente é testemunha da nossa fé, a gente exala o perfume, o odor de Jesus, né? Se não, a gente exala odores de tantas outras coisas, né? Menos o de Jesus. E isto que eu falei com vocês, talvez de uma forma um pouco exasperada, né? Tudo isso tem que ser falado na preparação para o sacramento. Catequese. Voltamos à catequese, né? Ao problema da catequese. As pessoas não podem ser crismadas sem saber no que elas estão se metendo. Lembra que eu falei? O sacramento da crisma não é necessário para a salvação. Não é. As pessoas podem ir para o céu sem receber o sacramento da crisma. A iniciação cristã vai ficar incompleta. Porque a iniciação cristã é o batismo, a crisma e a eucaristia. Sem a crisma, a confirmação, fica incompleta. Mas ainda assim, pode ir para o céu. Agora, quando recebe o sacramento da crisma, se a pessoa não sabe no que ela está se metendo, que ela tem que ter uma pertença à Igreja de Jesus, é colocar um peso nas costas dessa pessoa. Né? Então a nossa catequese tem que ser muito bem instruída para isso. Senão é um peso. E a gente pode ajudar na catequese da igreja, né? A gente pode. Qual é o vínculo que você tem tido com a igreja de Nosso Senhor, né? Qual é o vínculo? Porque você pode ajudar na catequese da igreja. Mas talvez você esteja tendo outra ocupação, né? E não a de Nosso Senhor. Mas aí é você com Deus, né? Então, para receber a confirmação, é preciso estar em estado de graça. Convém recorrer ao sacramento da penitência para ser purificado em vista do dom do Espírito Santo. Então, quando vai receber o sacramento da crisma, por isso, confessa-se antes, né? O sacramento da penitência. E, além disso, para o sacramento da penitência, exige um padrinho, né? Ou uma madrinha. O catecismo fala que seria interessante que fosse o mesmo do batismo. O catecismo fala que é interessante que o padrinho da crisma fosse o mesmo do batismo. Não é via de regra nem nada, mas o catecismo coloca que convém, né? Convém que fosse o mesmo, né? E se não for, que o padrinho da crisma seja alguém católico, cristão, né? Que não seja maçom,
que não tenha nenhum impedimento canônico, que seja alguém que de fato tenha sido também confirmado na fé e que viva os efeitos que o sacramento produz. Senão, é um cego guiando outro cego. Né? A gente sabe o que Jesus fala de um cego guiando outro cego. Né? Os dois vai para o abismo. Quando a gente encontrar um cego na nossa vida, né? Eu falo da cegueira espiritual, que nós não sejamos cegos também, mas que nós consigamos mostrar para ele a verdade da fé, que a verdade não é uma opinião, que a verdade não é uma ideologia, que a verdade é uma pessoa, é Jesus de Nazaré, ele é a verdade. Não é uma filosofia de vida, uma ideologia, uma opinião. Não, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Que não sejamos cegos guiando outro cego, né? Já encerrando, né? A gente sabe que o ministro do rito, do batismo, da confirmação é o bispo. Ele é o ministro ordinário do sacramento da confirmação. Entretanto, por motivos de urgência, ele pode delegar esta função a algum padre. Às vezes ele não vai poder acontecer alguma coisa por motivo de urgência, não pode ser ele pode delegar essa função. Ou em risco de morte, aquela pessoa tinha o desejo de ser crismada, o padre pode confirmar aquela pessoa em risco de morte. Tá? Só em risco de morte. Oi? Eu já escutei falar assim que muitas pessoas foram crismadas quando batizaram, assim, antigamente. Eu acredito, não era o bispo que fazia o crisma deles, a crisma deles? Ó, quando acontecia isso, foi uma época que a gente teve um pane teológico. Hoje a igreja acertou que o ministro do sacramento da confirmação é o bispo. E só o bispo. O padre é um ministro extraordinário. Como os ministros da Eucaristia, né? Os ministros da Eucaristia, o ministro ordinário é o padre. E vocês são ministros extraordinários, né? No sacramento da crisma, o ministro ordinário é o bispo e o padre é um ministro extraordinário. Então o padre pode, mas com autorização do bispo, exceto em caso de morte, de perigo de vida. Então se alguém fala assim, mas eu acredito que foi há muito tempo atrás, né? Foi. Pô, não fala muito tempo não que aconteceu comigo. Não. Sou fruto, como é que é, Vinícius? Eu sou fruto de uma pane teológica. Ai, meu Deus. Não, sabe por que eu falo isso? Porque, por exemplo, o crisma, ele é a confirmação da fé. A gente não pode achar, então o crisma é uma catequese. Que assim, a criança recebeu o batismo e agora ela não tinha noção, e agora no crisma ela ratifica essa escolha de ser cristão. Não, nada disso. O crisma não é apenas uma catequese que a pessoa agora vai confirmar. Não, quem confirma é Deus. O crisma é uma confirmação de Deus. É uma obra que ele começou no batismo e agora ele está confirmando a sua obra. Não é a gente que confirma a nossa fé, não. Quem confirma é o bispo. Né? Por isso que o sacramento da crisma, hoje, bateu-se o martelo, que não é feito mais junto com o sacramento do batismo lá na criança. Mas é necessário uma fé madura. Então, quem recebeu o crisma enquanto criança não é válido? Não estou falando isso. É válido. E a pessoa agora tem que viver a sua vida de crismado.
Mas hoje não é feito mais assim. Hoje recebe o batismo, e quando a criança deixa de ser criança e atinge uma maturidade, é celebrado o sacramento da crisma. É por isso que o Vinícius, olha só, hein? O Vinícius, não estou falando igreja, documento, catecismo, nem nada. Claro que baseado no catecismo. Mas é por isso que a opinião do Vinícius, é uma opinião minha. O crisma não pode ser dado para uma sala inteira de 50 pessoas, de 20 pessoas. O crisma é dado para aquela criança que deixa de ser criança e se torna um adulto na fé. O sacramento da confirmação confirma quem é adulto na fé, que vai deixar de ser criança, que tem maturidade espiritual, que coloca a sua vida nas mãos de Deus, que tem um vínculo com a igreja. Agora, essa questão de distribuir o crisma para todo mundo, eu, Vinícius, não concordo, porque a igreja não é um drive-thru de distribuir sacramento. Entra na fila aí, quem quer receber o sacramento do crisma? Entra na fila, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Que a paz esteja contigo. Valeu, bispão. Amém. É isso aí. Nunca mais volta na igreja. O sacramento da crisma é o sacramento de quem é maduro. É de quem tem fé, é de quem reza, de quem busca conhecimento, de quem quer ser outro Cristo. É de quem exala o odor de nosso Senhor. Esse é o sacramento da crisma. A gente não pode oferecer pérolas aos porcos. A igreja, antes de ser pastoral, ela é sacramental. Por um motivo pastoral, vamos crismar todo mundo. Não tem noção nenhuma de sacramento. Quem pensa assim. Ah, olha que bonito, no livro da paróquia. Quantos foram crismados? Olha que bonito. Então pega o livro da paróquia e faz uma chamada agora na igreja. Quem está lá, então? Faz uma chamada com esse livro de quem recebeu o sacramento da crisma. Vai nas pastorais e vê se o nome daquelas pessoas estão lá. Se o nome de todo mundo que está no livro da paróquia, que recebeu a crisma, está lá. Faz uma chamada. Eu falo para vocês que nem 5%. Então o sacramento da crisma é muito sério, né? Oi? Olhando por esse lado, não é um pouco assim, um adolescente de 13, 14 ou 15, não sei quanto que cria, 15 anos, 14 anos, né? Não sei. Um pouco imaturo para tudo isso? Bom, talvez a igreja aquilo que a gente... Talvez a igreja não tenha que... Não sei, se é os pais da igreja, né? Não sei, né? Até aquilo, Fábio, que a gente conversava agora há pouco, a questão da idade cronológica, né? Às vezes, tem pessoas com menos idade, né? Que tem uma vivência ali, uma cabeça de uma maturidade espiritual tamanha. E gente, às vezes, com 20 anos, que vai receber o sacramento da crisma e é uma criança. Que não tem noção nenhuma de sacramento. Então, assim, a idade cronológica não pode ser motivo de receber ou não receber. Agora, a idade espiritual, sim. É por isso que eu falo dessa questão, talvez pegar uma sala, vai crismar todo mundo. Então louvado seja Deus, porque todo mundo ali é maduro na fé. Agora, se vai crismar todo mundo, porque é num sentido de que é a comunidade, porque aquela pessoa vai se sentir excluída. Eu já não concordo, entendeu? Eu já não concordo, porque tem que receber o sacramento quem é maduro na fé. Quem não é maduro na fé, gente, não pode receber o sacramento.
Quem não é maduro não pode. Vive, é isso aí mesmo. Ah, não, vamos receber todo mundo aí, gente. Olha que bonito que vai ficar na foto. Olha o livro da paróquia, o tanto de nome que vai ter. Não pode, gente, não pode. Não precisa me responder, né? Não precisa me responder. Responda para você mesmo. Você tem exalado o odor de nosso Senhor Jesus Cristo? Com tudo isso que a gente falou, você se acha uma pessoa madura na tua fé? Pelo sim, pelo não. Imagine hoje como está a sociedade. Imagina hoje como os adolescentes estão recebendo o crisma. Se você hoje, às vezes a gente depois, espero, né? Que às vezes depois dessa nossa aula de hoje, a gente corre o risco de a gente achar que a gente é um pouco indigno de ter recebido o sacramento da crisma. Agora, você imagina hoje que nós estamos buscando isso. Agora, imagina quem não está nem aí com isso aí. Agora, você imagina quem está recebendo o crisma só pelo fato de querer casar na igreja. Agora, você imagina quem está recebendo o crisma porque os pais estão mandando aqueles adolescentes irem, que não tem noção nenhuma de sacramento. Nem ele, nem os pais. Agora, vocês imaginem isso. E aí, gente, é catequese. E aí, gente, o que você tem feito pela catequese da igreja? Vinícius. Oi? Deixa eu dar um testemunho pessoal. Claro. Isso aconteceu com o meu neto. Infelizmente, os pais fizeram com que ele fizesse a crisma e ele foi tão contrariado, tantos sábados nervosos, que para ele perdeu os sábados dele, que depois da crisma ele resolveu dizer que ele não acredita em Deus. Simplesmente isso. Eu vou declarar para todo mundo que Deus não existe, que eu não acredito em Deus. Triste, né? Muito. Muito. Porque fizeram ir todo sábado na marra e o resultado foi esse. É triste isso. Porque o sacramento da crisma, ele não é um sacramento de imposição, né? Mas é um sacramento de quem é maduro na fé. Né? O crismado é aquele que é confirmado na fé da igreja. Agora eu obrigo a pessoa a ir, né? Se às vezes às vezes a gente se acha indigno de ter recebido isso, gente. Às vezes quantas vezes, gente, eu me perguntei, falei, Vinícius, teu crisma não valeu de nada. Às vezes eu paro e falo, meu Deus do céu, eu tenho que exalar o odor de Nosso Senhor. Na minha miséria, eu ainda busco. Agora, o que mais me dói é quantos recebem o sacramento sem querê-lo. Eu tenho que querer, eu tenho que ter intenção de receber. Por isso, cuidado, né? Mesmo do catequista. Porque se ele tivesse, seu neto, se ele tivesse sido obrigado e tivesse encontrado uma pessoa que é preparada, ele não teria se sentido perdendo o sábado, né? Mas, infelizmente, assim, pegou a laço as pessoas nas comunidades para ser catequista, a pessoa não está preparada e é o que sai, né? As crianças vão para a catequese, terminou ali e acabou, não querem mais saber da igreja. Hoje o mundo fala o contrário, né? Hoje o prego ateísmo. O ateísmo e outras ideologias, né, que são contrárias à fé católica. São pessoas que estão dentro da Igreja Católica, mas são maçons, são pró-aborto, defesa LGBT,
feminismo, são contrários. Lembra aquilo que eu falei acho que foi na aula passada, retrasada, até foi a Jana que mandou para mim, mandou lá no grupo, a conversa que teve o Frei Gilson com o Dom Adair, e aí ele foi para celebrar o crisma, e aí aconteceu a questão lá do estupro, e aí aquela comoção, né, na mídia, a menina deveria ou não abortar, né? E aí o catequista fez uma enquete na sala de aula, e todo mundo foi a favor do aborto. O que o bispo fez? Suspendeu a crisma. Como que uma pessoa é madura na fé e é pró-aborto? Como que uma pessoa é madura na fé e é pró-movimentos LGBT? Eu não falo aqui que a gente tem que discriminar, hein? Pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso. A gente tem que acolher e apontar o céu. A turma fala, mas Jesus acolheu a pecadora. Mas Jesus não falou para ela, agora ir de volta na tua vida que você estava. Não. E vai e não voltes a pecar. Né? Jesus também desceu a chicotada na turma do templo, né? Jesus não é esse filósofo hippie que a turma acha do paz e amor, né? Vocês pensam que eu vim trazer a paz a esse mundo? Não. Eu vim trazer a espada, né? A espada. E nós? Que cristãos que nós somos? Do paz e amor? Né? Tá, vamos aceitar tudo. Ah, gente, o que é isso? Olha o mundo como que tá. Né? Uma vez perguntaram para o Papa João Paulo II, né? Santo Padre, por que a igreja é tão retrógrada assim, né? Por que ela nada contra a correnteza? E falou, segue o curso. Nadar a favor da correnteza é cair no precipício. A igreja não quer cair no precipício. A igreja nada contra a correnteza porque ela nada rumo à fonte. E a fonte é Jesus, o céu, né? Nadar a favor da correnteza é ir para o precipício, né? Você tem nadado para onde? Para onde nós estamos nadando? Contra ou a favor da correnteza? Sou crismado? Então viva a tua fé. Você é crismado? Viva a tua fé. Você é crismado? Seja enraizado na igreja. Você é crismado? Exale o odor de Jesus. Tenha vínculo com a tua igreja, com a tua comunidade paroquial. Você é crismado? Ajude a igreja onde ela precisar. Seja outro Cristo, seja cristão. Se você é crismado, é isso que você é chamado a ser. Se não, o que nos difere dos pagãos? Né? Um sacramento que a gente não vive. O sacramento em nós produz fruto, efeito ou não? Se sou crismado, então tem que produzir. Se não, que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude, então. Então fica esse questionamento para vocês aí. Não se omitam. Não se omitam. A igreja de Jesus precisa de você. Precisa do teu trabalho, do teu testemunho, da tua palavra, da tua força. A igreja de Jesus precisa de você. Não se omita. Não se omita. Exale o bom odor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, acabando a nossa aula. Boa noite, gente. Fica com Deus. E um bom exame de consciência para todo mundo aí. Boa noite. Rezem por mim. Boa noite. Boa noite.